Saudações a todos e todas. Nessa oportunidade vamos falar sobre números complexos. Eu quero rapidamente dar os conceitos básicos, mas eu gostaria antes de falar que a necessidade dos números complexos ele tem a ver com resoluções de equação cúbica. Acho que mais precisamente era essa aqui, ó. X ao cubo menos 15x mais 4. Os matemáticos tentavam resolver essa equação. Já existia uma fórmula que dava, né, a solução para equações cúbicas, tá? Essa é a fórmula conhecida por fórmula de Cardano. E nessa fórmula, quando tentava substituir os valores dos números, né, você tinha essencialmente uma equação desse tipo, ó, x ao cubo é igual a px mais q. Existia uma fórmula que é conhecida hoje por fórmula de Cardano, né, já na época desenvolvida. Só que quando você colocava o P e o Q na expressão da fórmula de Cardano, dava uma raiz de número negativo. Eu acho que era a raiz de menos 121. E aí, o que se pensou, né? Como que a gente trata esses números? Aí teve um matemático. Esse matemático era conhecido por Bombelli. Ele propôs, né, resolver essa fórmula e mesmo trabalhando com esses números estranhos na época, que eram, além de ser números negativos, que não eram bem compreendido também a questão dos números negativos, inteiros negativos, e eles trabalhavam com a raiz de números negativos, que eram duas coisas fora do comum. E aí, trabalhando com alguma álgebra, né, com relação a essas as operações com números negativos, por exemplo, raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 era para você fazer isso dando menos 1, tá? Você adotava essa fórmulazinha, né? Essa conta aqui. Então, raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 é igual a menos 1. E quando fosse aplicar as regras, então você tinha que obedecer algumas leis aqui para a conta dar certo. E aí, fazendo isso, né, o Bombelli então encontra que a fórmula de Cardano de fato escondia uma solução trivial para esse problema aqui, que é o número 4, tá? O número 4 é a solução disso, como a gente pode constatar. E a fórmula de Cardano trazia de forma bem estranha essa solução. Ele é apresentava através de radicais bem complexos. Bom, então tem gente que fala erroneamente que o matemático queria resolver essa equação aqui. Aí não conseguiu, então por triste que ele ficou, ele falou assim: vou inventar um número cujo quadrado seja menos 1. Não é bem essa história, tá? Não funciona desse jeito, mas o desenvolvimento desses números complexos se deve muito às equações cúbicas, tá? São essas equações cúbicas. Para falar de números complexos, o número complexo é pensado com um número que mora não numa dimensão, em uma dimensão. O número real mora numa reta, né? A gente faz uma associação de um número real com um ponto sobre uma reta. O conjunto dos números complexos, a gente vai precisar fazer uma associação de um número que esteja no plano, tá? A cada ponto do plano a gente faz corresponder a este número que a gente vai chamar de número complexo. Então, primeiramente, a gente considera o conjunto dos reais, aí a gente faz o r ao quadrado, né? Considere r ao quadrado. O que é r quadrado assim, né? R2 a gente lê, é r cartesiano r. O que é cartesiano? É para ordenados, tá? Então são o conjunto de todos os pares ordenados da forma xy, né? Tal que o x e o y são números reais. Tá? Nesse conjunto nós definimos duas operações, tá?
uma operação de adição, tá? Esse conjunto é de par ordenado, então nós temos que dizer como é a adição de pares ordenados. A gente faz assim, ó. O AB mais CD é a soma de pares ordenados, vai ser dado por A mais C, tá? E B mais D. Ou seja, aqui é B mais D. Aqui você tem a primeira e segunda coordenada, tá? A primeira coordenada é chamada de abscissa, a segunda coordenada de ordenada, tá? E aí você tem as coordenadas, tá? Então você vai somar as coordenadas respectivas. Então abscissa mais abscissa e ordenada mais ordenada. E formar um novo par ordenado. Com isso você tem a adição. E você também tem a multiplicação. Como que a gente multiplica pares ordenados? A gente multiplica usando a seguinte regra. A gente tem AB multiplicado por CD, tem que ser também o resultado de um par ordenado, para ser uma operação no conjunto R2. Essa operação vai ser você vai multiplicar assim, ó. É o A vezes o C e menos B vezes D, tá? Você multiplica desse jeito. Então, é AC menos BD e depois você multiplica aqui você multiplica o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo, né? Agora você vai multiplicar o primeiro com o último, então AD, e o segundo com o primeiro daqui, né? Mais BC, misturando a ordem. E aí vai ser soma. Desse jeito, a gente define desse jeito. Você define um produto. Bom, para que definir esse produto desse jeito? Por que não definir o produto do mesmo jeito que definiu a soma, né? O primeiro com o primeiro vezes o segundo com o segundo. A questão de ter boas propriedades. Quando a gente tem a adição e a multiplicação definidas dessa forma, nós vamos ter todas as propriedades que tem a soma e a multiplicação de números reais. Esse conjunto R2 também vai ter, tá? Observando que eu quero destacar que esse sinal de mais aqui é o sinal de mais que está definindo essa soma de pares ordenados, e esse sinal de vezes também. Quando a gente olha esse sinal de mais aqui, ele é de números reais e esse aqui de números reais. Tal qual assim, a multiplicação aqui, a subtração, todas são executadas no conjunto dos números reais. Eu destaco também para vocês que nós temos que ter uma noção de igualdade, tá? Quando é que dois pares ordenados são iguais? Dois pares ordenados são iguais, AB igual a CD, tá? Se somente se o A for igual a C e o B for igual a D. Então é essa a noção. Bom, esse conjunto propriedades, tá? As propriedades que nós temos dessas operações. Isso aqui é um exercício para vocês provarem tudo mais, verificarem, né, que são de fato verificados. Primeiramente que essas vamos falar da adição. A adição é associativa, tá? Veja que a gente tem a soma, né? Tanto que a soma quanto o produto, ela é definida para dois, tá? Você faz soma com dois elementos e o produto com dois elementos. Se você tiver um terceiro elemento, como é que a gente vai fazer? A gente tem duas opções para fazer, tá? A gente pode fazer assim, ó, AB mais CD, tá? E depois você faz
mais EF. Ou você pode fazer assim, ó. Você pode fazer AB mais CD mais EF. Só que independente do jeito que você faz, isso dá igual. Por isso a gente tem essa operação sendo chamada de associativa, né? Uma operação a de adição, ela tem a propriedade de ser associativa. Por que isso? Porque a adição de números reais que a gente define aqui, ó, aqui, essa operação, ela é associativa. Portanto, essa definição de soma ela é herdada também, essas propriedades são herdadas para essa nova definição que a gente acabou de dar aqui. Ela também é comutativa. Que significa isso? Que A vezes C, AB mais CD é a mesma coisa que CD mais AB. Tá? Outra propriedade. Existe um elemento neutro. Tá? Que a gente vai chamar, vai ser o par ordenado 00, tá? Esse é o elemento neutro. Tá? 00 pertence a R2 e satisfaz deixa eu escrever assim. E quando você faz AB mais 00, você vai ter AB, tá? Para toda AB. E também você vai ter a existência de elemento simétrico ou inverso aditivo. Vou chamar de simétrico. Então, para todo par AB pertencente a R2, existe o menos AB, que é o menos A assim e menos B. Pertencente a R2 também, tal que quando você faz AB mais esse menos A menos B, isso dá 00, que é o elemento neutro da adição. E vejo que essas propriedades são análogas, totalmente análogas com as propriedades de números reais. A multiplicação. A multiplicação, ela também tem essas quatro propriedades, praticamente, né? Ela é associativa, significa que AB é multiplicado por CD faz assim primeiro, né? Aí depois o resultado é um par ordenado que você vai multiplicar por EF. É a mesma coisa se você fizer AB vezes o resultado que der CD com EF. Tá? Aqui vale a comutatividade também. Como propriedade comutativa. AB vezes CD é a mesma coisa que CD. A gente teria que verificar com detalhes, tá? Mas vale, no livro tem essa demonstração, essas demonstrações todas. Tem também a existência do elemento neutro, tá? Na multiplicação. Quem que é o elemento neutro, tá? É o 1 e 0. Pertence a R2 e satisfaz. E quando você vai multiplicar AB vezes 1 e 0, dá o próprio AB. Tá? Basta verificar a definição de soma que a gente tem aqui, a multiplicação, né? E tem inverso multiplicativo. Tá? Para todo AB diferente do 00, que é o neutro,
neutro, né, da adição, né, o elemento neutro, né, você tem o AB a menos 1, tá? O AB a menos 1 é o inverso multiplicativo. E eu já vou falar quem que ele é. Ele é assim que a gente faz o inverso. É A dividido por A ao quadrado mais B quadrado. E é menos B sobre A ao quadrado mais B quadrado. Esse é o inverso. Esse aqui tá em R2, né? Também é um par ordenado, tá? Como o AB é diferente de 0, 0, então A ao quadrado mais B quadrado não pode ser 0, né? Tal que quando você multiplicar o AB com esse número aí, ó, é o AB a menos 1, esse inverso, isso vai dar 1 e 0. E vale também a distributiva, né? Que é quando você mistura as duas operações. Quando a gente faz AB e vai multiplicar por CD mais EF, vale você distribuir os pares ordenados assim, ó, para obter AB vezes CD mais AB vezes EF, tá? Então, vejo que quando a gente olha vou fazer uma definição aqui. Quando a gente olha o R2 com essa soma e essa multiplicação, ela tem boas propriedades, né? É um conjunto munido com duas operações com excelentes propriedades. Acontece que esse conjunto aqui, com essas duas operações, é que a gente vai entender como sendo o conjunto dos números complexos. Vamos chamar esse conjunto com essas duas operações de conjunto dos números complexos, tá? Então fique claro que quando a gente falar de complexo, a gente tem um jeito de somar, são pares ordenados que a gente tem como somar e tem como multiplicar esses pares ordenados. Vou dar exemplos aqui de algumas operações, né? Algumas operações básicas com relação a esses conjuntos. Vamos aí para os exemplos. Os exemplos são esses, ó. Imagine que eu pegue o Z como sendo 2 e 1. O W como sendo 3 e 0. Vamos fazer algumas operações com esses elementos. Vamos pegar e somá-los. Z mais W. Z mais W vai ser 2, 1, mais 3 e 0. Como é que a gente soma? A primeira coordenada desse par ordenado, a primeira coordenada é então a abscissa com a abscissa. Então é o 2 mais 3, que são as abscissas. E 1 mais 0. É assim que a gente define a soma. Então você tem que somar a primeira coordenada com primeira coordenada, segunda coordenada com segunda coordenada. E aí você tem esse par ordenado, e agora a gente faz essa conta no conjunto dos números reais. 2 mais 3, 5. 1 mais 0 dá 1. Assim que a gente faz. Se você quiser fazer uma subtração, você também pode. Uma subtração nada mais é do que uma soma com seu inverso aditivo, tá? Mas a gente pode efetuar do mesmo jeito, tá? A gente não falou ali, definiu direitinho, mas você sempre pode pensar em fazer a soma assim, ó. O que é Z? É Z menos W. É você fazer o Z mais menos W. E o que é menos W, tá? Menos W é quando você inverte os números aqui. É aquele simétrico aditivo. Mas na prática isso aqui é a mesma coisa que fazer o menos mesmo, tá? Na prática você vai fazer o 2 menos o 3 e o 1 menos o 0.
obtendo menos 1 e 0. Menos 1 e 1, né? Dá pra gente também fazer z ao quadrado, tá? O que é z ao quadrado? É z multiplicado por z. É a definição de potência, que a gente conhece já. Então vai ser 2 e 1. Vamos multiplicar aqui também. Eu esqueci de multiplicar. Eu vou fazer o z vezes o w. Z vezes o w. Então vai ser o 2 e 1 vezes o 3 e 0. Como é que é o produto? Tá? Aí você pensa assim, como é a fórmula mesmo, professor? Eu não lembro. Por enquanto a gente vai usar a fórmula do jeito que apresentou, mas depois a gente vai ver que não precisa decorar ela não, tá? Essa fórmula é um tanto diferente, né, do usual, mas ó, ela é assim, ó, você multiplica o primeiro termo você multiplica o primeiro termo com o primeiro termo e o segundo você subtrai, tá? É assim no começo. Você vai ter 2 que multiplica 3 menos 1 que multiplica 0. E depois você faz cruzado, né? Cruzado como? O primeiro com o último, 2 vezes 0, mais o segundo com o primeiro. Você faz cruzado. É 3, né? E faz a conta agora. 2 vezes 3, 6, tá? Então dá 6 ali na primeira, menos 0, né? E na segunda vai ser 3. Vai ficar 6 e 3. Tá? Eu tô pensando na fórmula que foi definida. Agora, se você quiser fazer o z ao quadrado, como é que eu faço? Então vai ser z vezes z. Como é que eu faço z vezes z? Vai ser 2 e 1 multiplicado por 2 e 1. Eu faço. Olha aí, é o primeiro com o primeiro menos o segundo com o segundo. Produto do segundo com o segundo. Então vai ser 2 vezes 2 menos 1 vezes 2. Isso está na primeira coordenada. Na segunda coordenada, deixa eu colocar aqui de outra cor, você vai fazer o primeiro com o segundo. Tá, deixa eu apagar. Não vou apagar não, vou deixar. Mas vai ser assim, ó, o primeiro com o último e o segundo com o primeiro aqui. E aí você soma. Vai ser 2 vezes 1 mais 1 vezes 2. Isso vai ficar 4 menos 2 dá 2. E aqui você vai ter 2 mais 2 que dá 4. Então, primeiro exemplo, vamos mais um pouquinho de conta. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos pegar agora z como sendo 1 e menos 1. E o w como sendo 2 e 3. Tá? E eu quero saber quanto que é w dividido por z. A gente pode escrever assim ou pode escrever assim, ó, w dividido por z. Tá? O que é isso? O z não é nulo, tá? E você fazer uma divisão pra gente significa assim, ó, você fazer o w multiplicado por z a menos 1. Tá? É o inverso multiplicativo. Agora a pergunta é: qual é o inverso multiplicativo de z? Tá? Eu vou lembrar para vocês que se você tem o AB, o inverso multiplicativo dele, se ele não for nulo, né, vai ser A dividido por A quadrado mais B quadrado e menos B sobre A quadrado mais B quadrado. Então, aplicando essa ideia aqui pro W, nós vamos ter 1 dividido por
1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E menos 1 dividido por a quadrado, 1 ao quadrado, né? Mais 1 ao quadrado. Que dá 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Tá? 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Aí quando a gente vai fazer essa conta, nada mais é do que o W, que é o 2 e 3, multiplicado pela fração, pelo par ordenado de frações 1 sobre 2, 1 sobre 2. Que a gente faz agora? A gente multiplica do jeito que a gente aprendeu ali, ó. É o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Subtraindo, né? Depois, a gente faz o primeiro com o último e o segundo com o primeiro. Vai ser 2 que multiplica meio, menos 3 que multiplica 3 meios. Meio, né? Meio. Segunda coordenada é 2 que multiplica meio, mais 3 que multiplica meio. Vamos fazer a conta aqui. Vai ser... aqui a gente, como tem tudo meio, a estratégia é fazer assim, ó. 2 meios menos 3 meios. Isso vai ficar menos meio, tá? E aqui você faz 2 meios mais 3 meios dá 5 meios. Não simplifica não, você já tá com o denominador tudo 2, deixa e faz a conta, né? É só somar os de cima. Então W dividido por Z, né, tem esse sentido de divisão aqui. Vai ser menos 1 sobre 2 e 5 sobre 2. Vamos falar agora de como que a gente pode enxergar o conjunto dos reais como sendo subconjunto dos complexos. Para isso, nós definimos o subconjunto dos complexos como sendo R, assim, não é os reais, mas é o seguinte subconjunto. É o conjunto da forma A0, tá? Pertencente a C, né? Tal que e é esse conjunto. Esse conjunto a gente vai ver que quando a gente opera soma, ó, se você somar elementos nesse conjunto, se você fizer AB mais se você fizer AB mais A0 e mais B0, isso vai dar A mais B e 0, tá? Que é 0 mais 0. Isso aqui, você pega dois elementos de R, então esse aqui está em R, esse está em R, e a resposta está em R. E quando a gente pega e vai multiplicar esses elementos, tá? Você observa que o resultado da multiplicação vai ser assim, ó. É o primeiro com o segundo, então vai ficar AB, e aí o B vezes o 0 vai dar 0, mas menos 0, né? Assim, menos 0 vezes 0, menos 0. Vou pôr menos só por causa da fórmula. Aí você vai ter o primeiro com o último. Vai ser A vezes 0, dá 0. Aí menos o 0 vezes, mais o 0 vezes B, dá 0. E aí essa conta vai dar A, B e 0, tá? Essas coisas dizem pra gente o seguinte, que quando a gente tem esse elemento, está em R também. Essas contas dizem para você que quando você soma em cima desse conjunto R, o resultado ainda fica dentro desse conjunto R. Esse conjunto R é o que a gente vai identificar ele, esse conjunto R aí, ele vai ser identificado como sendo o conjunto dos reais. Então, como que é essa identificação? Você pega um par ordenado AB,
tá? Eu faço a identificação dele e enxergo só como a B não, a zero, né? A zero. Eu enxergo isso como sendo um número A. Então vai valer essa identificação. A gente vai escrever assim, ó. A identificação mesmo, a gente vai escrever que o A, eu posso enxergar um número real como sendo A0, um par ordenado. Sempre posso pensar assim. Com essa identificação, aí a gente vai entender que o conjunto dos números reais é um subconjunto dos números complexos. E tem uma outra coisa interessante que a gente pode fazer, é que a gente pode fazer a seguinte conta. Imagina que eu vou fazer o, o y vezes o zero vezes 0 e 1, tá? Eu vou fazer essa conta aqui usando aquela multiplicação. Você vai ter assim, ó, primeiro com o último, ou primeiro com o segundo, né? Primeiro com o primeiro daqui com o primeiro daqui e o segundo com o segundo. Subtraia. Fazendo isso, vamos ter y vezes zero menos 0 vezes 1. E aí na segunda vamos ter primeiro com o último, vai ficar y vezes 1, aí mais 0 sobre 0. Mais 0 vezes 0, né? Mais 0 vezes 0. Isso vai dar 0 aqui na primeira entrada e y na segunda. Agora eu vou querer fazer assim com vocês, ó. Observar que z vai ser... outra coisa. Eu vou pegar o número 0 e 1, eu vou dar um símbolo a ele. Vou chamar ele de i, tá? A gente define ele como sendo i, esse par ordenado. Esse par ordenado a gente vai querer sempre escrevê-lo como i. A gente chama ele de unidade imaginária. Ele tem uma propriedade interessante, é que i ao quadrado, que vai ser 0 e 1 vezes 0 e 1, vai ficar como sendo... Vamos fazer a conta, ó. 0 com 0 com 0 e depois 1 vezes 1. Isso vai ser 0 vezes 0 menos 1 vezes 1. E aí na segunda coordenada vamos ter 0 vezes 1 mais 1 vezes 0, que é esse aqui, ó. Esse número vai ser menos 1 e 0. Só que menos 1, a gente está identificando ele como sendo um número real, que é o menos 1. Portanto, i ao quadrado está dando menos 1. Então, nesse sentido, i ao quadrado fica negativo, fica menos 1. Feito isso, nós vamos fazer agora a seguinte identificação. Nós temos z, vamos escrever z, o número complexo, como sendo o par ordenado xy, tá? Vamos escrever só uma letra para ele. Eu posso escrever muito bem isso como sendo x mais x0 mais 0y, né? Aqui eu posso escrever também o x0, deixa assim, x0. Só que essa conta aqui 0y eu fiz aqui em cima, ó. 0y eu posso escrever como sendo mais y0 e vezes 0 e 1. Agora eu posso escrever, fazendo a identificação que a gente fez com os reais, eu posso escrever isso aqui simplesmente como sendo x e esse simplesmente como sendo y. E 0 e 1 é o que eu defini por i, tá? Portanto, com esses nomes aí que eu dei, eu escrevo um número complexo xy, que é o par ordenado, que eu vou começar a chamar ele de z, o par ordenado, como sendo x mais y,
tá? E aí o x e y são números reais. Acontece que o x mais y e desse jeito que é escrito, ele é chamado de forma algébrica do número complexo, tá? É a forma algébrica. Forma algébrica. Bom, essa forma algébrica aí, ela também dá o x, você chama de a parte real de z, tá? E o y, você chama de parte imaginária de z, tá? A parte real e a parte imaginária. Por algum motivo eles chamam de de unidade imaginária, mas dizem que o nome mais correto que deveria ser é unidade lateral, porque é uma forma de você lateralizar, né? Você não está dizendo que esses números não existem, ele é imaginário. A gente criou imaginando que eles existem, e eles não existem. Não, eles na verdade existem, porque são pontos sobre um plano, né? Você enxerga agora um ponto sobre um plano como um número. E o i, ele já é justamente esse número aqui, ó. O i é o número, só que um par ordenado. O número como par ordenado, tá? Ele existe, portanto ele existe. Essa estrutura que eu mostrei para vocês hoje, o conjunto dos números reais, dos complexos, existe, ele pode ser representado no plano, inclusive, né? Alguns chamam de plano de Argand-Gauss, né? Tá? E é com esse no conjunto que a gente irá trabalhar nas próximas aulas.